Aleluia, graças a Deus. Vamos adorar o Senhor com mais um hino da nossa harpa cristã, hino 525 da nossa harpa. Vamos adorar o Senhor, adore ao Senhor nessa manhã. Levante a sua mão, glorifique, porque Ele é bom e Ele tem nos mantido de pé. Aleluia, 525 da nossa harpa. Aleluia, graças a Deus, vencendo vem Jesus, e Ele vem vencendo com mão forte, aleluia. Já em tempo eu queria fazer uma atualização para os irmãos que estão nos acompanhando em casa. A nossa página teve uma modificação de nomenclatura ali, antes era AD Novo Mundo, agora é MVN Novo Mundo. Então para você que vai digitar, não vai clicar direto,
Para você que vai digitar aí, o nosso endereço é MVN Novo Mundo. E em tempo também eu gostaria de fazer atualização, né? A nossa congregação é a congregação no Jardim Novo Mundo, nosso pastor dirigente aqui é o pastor Josias, e nós pertencemos ao Ministério de Vila Nova, com o nosso pastor presidente Josué Gouveia. Então, atualizando você, onde nós estamos, atualizando você da nossa página, em nome de Jesus. Vamos estar agora fazendo a leitura devocional desse culto. O presbítero Rogério estará conduzindo essa leitura e fazendo a oração, agradecendo ao Senhor. Então, a leitura devocional, presbítero Rogério, por favor. A igreja se coloque de pé, em reverência à palavra do Senhor. Paz do Senhor, igreja. Vamos abrir as nossas Bíblias aí. 2 Samuel 22. Segunda Samuel, capítulo 22, a partir do versículo 1. Todos encontraram? Leiamos. Diz assim a palavra do Senhor. Davi cantou ao Senhor este cântico, quando ele o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, dizendo: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha, em quem me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. Tu, Senhor, és o meu Salvador e me salva dos violentos. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. As ondas da morte me cercaram, as torrentes da destruição me aterrorizaram, as cordas da sepultura me envolveram, as armadilhas da morte me confrontaram. Na minha angústia, clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus. Amém? Vamos orar agradecendo esse Deus, que é o mesmo Deus de Davi, que é o nosso Deus, que livrou Davi e também tem o poder de alegrar os nossos corações nessa manhã, de nos dar graça, de nos dar esperança. Amém? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, a Ti louvamos e engrandecemos nessa manhã, ó Deus, por esta rica oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, ó Senhor. Pai, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio, que a Tua palavra, ó Deus, vai penetrando em cada coração aqui presente, vai trazendo renovo, vai trazendo esperança, ó Deus, vai trazendo vida, ó Senhor, porque em Ti confiamos e esperamos, ó Deus, todos os dias. Em nome de Jesus, nós declaramos a Tua graça e a Tua vitória sobre as nossas vidas nessa manhã, para louvor e glória do Teu nome, ó Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Vamos permanecer de pé, queridos, para continuarmos esse momento de adoração ao Senhor. Está assim um pouco frio, aí está todo mundo quietinho, né? Mas quando você começar a cantar e adorar o Senhor, você vai aquecer aí. Amém? Aleluia. Aleluia, Jesus. Vamos adorar o Senhor nesta manhã. Aleluia. Vamos pedir ao Senhor que Ele esteja movendo as águas em nosso favor nesta manhã. Move as águas, Senhor. Aleluia, Jesus. Deus, receba a nossa adoração, ó Senhor. Aleluia. Quanto tempo eu esperei? Quanto tempo eu esperei
grande é o Senhor. Você pode adorar Ele nesta manhã por estar aqui e sentir essa presença gloriosa do Senhor. Ainda vamos adorar o Senhor com louvor. Sonda-me. Aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então, Diga ao Senhor. usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta, Senhor, o meu coração. Quebranta o meu coração. Jesus. Venha transformar. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até em mim se ache só ti. Então, Usa-me, Senhor. usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Sonda, Senhor. quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, Senhor. Diga, Sonda-me, sonda o meu coração nesta manhã, Jesus. Venha quebrantar-nos, ó Deus, na tua presença. Aleluia.
Amém. Pode sentar, irmãos. Aleluia, graças a Deus. Quantos sentiram algo gostoso no coração agora adorando o nome do Senhor? Eu senti o meu coração transformado através do louvor. Meu coração se alegrou nessa manhã adorando o nome do meu Deus. Estaremos agora ouvindo a ministração da palavra do Senhor com o pastor J. Nilson, com o pastor aqui nessa igreja, um dos dirigentes da nossa igreja aqui. Pastor, tem a oportunidade de nos ministrar a palavra nessa manhã. Aleluia, Jesus. Aleluia, saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Podem vos assentar, queridos, nessa manhã. Nós louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos na casa do Senhor nesta manhã, para mais uma vez glorificarmos, exaltarmos na beleza da sua santidade. E nós temos uma missão aqui nesta manhã, que é comentar um pouco da lição da Escola Bíblica Dominical, né? O irmão Adilson, ele havia pedido ao pastor uma oportunidade para ministrar da Escola Bíblica Dominical. E o pastor franqueou essa oportunidade e ele viajou e passou a missão para mim, né? De estar aqui nesta manhã comentando em poucos minutos, né? Fazendo a introdução e uma conclusão bem rapidinha aqui, porque nós temos uma hora, nós vamos ter menos de 30 minutos para meditar na palavra do Senhor. Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia mesmo. Muitos meus irmãos não trouxeram as suas revistas, mas eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 73 e o Salmo de número 77. Nós vamos ler os versículos de número 1 do capítulo 73 e nós vamos ler o 77 do 3 ao 16. Amém? Eu já vou ler para nós não ganharmos tempo, né? Eu vou ler aqui. Diz assim a revista da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos falando sobre o livro de Salmos nesse trimestre, né? Uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. O comentarista desse trimestre é o pastor Adriel, né? E nós estamos estudando a escola da editora Betel, que está falando sobre os Salmos. E nós vamos meditar então na palavra do Senhor. Que diz assim, no Salmo 73, versículo 1: Verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Salmo 77, 3 a seguir diz assim: Lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, e certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram, e tremeram, os abismos também se abalaram. Amém? Queridos, nós vamos falar algo não tão fácil de se falar nessa manhã, que é o conflito que o salmista, ele trouxe na sua vida. E o tema da lição desta manhã, nós não trouxemos um pendrive, mas não pôde rodar ali, falava alguns questionamentos, apresentando ao Senhor os nossos questionamentos. E eu te pergunto, qual é o de nós, na sua vida, que até hoje não fez algum questionamento diante de Deus, que não está fazendo, porventura não está fazendo, ou que porventura não o fará? Asaf era um homem muito importante no contexto da Bíblia. Asaf foi um dos levitas, foi um dos ministros de louvores da casa do Senhor, que estava servindo ao rei Davi. Asaf foi um levita, filho de Baraquias, descendente de Gerson, filho de Levi. Asaf foi um músico muito importante nos seus dias e da sua época de Davi, na época do rei Davi. O nome de Asaf, o nome Asaf significa Deus dele se apoderou. Asaf, nessa época dos dias do rei Davi,
Ele estava com mais aproximadamente 65 anos de idade, segundo aquilo que nós aprendemos. Asaf foi o responsável pela música, pelos músicos. Quando o rei Davi, quando ele assumiu o trono, politicamente estava bem, mas havia algo no reinado de Davi que não estava tão tranquilo. Faltava-lhe algo. E a arca havia sido levada pelos filisteus, foi colocada num santuário ali, mas algo aconteceu, algo sobrenatural, que eles não conseguiram ficar com a arca naquele lugar. Então eles mandaram a arca para o território, né, israelita. E essa arca ficou na casa de um homem chamado Obed-edom. E essa arca ficou aproximadamente durante 20 anos, né, ali no território deles. Mas Davi houve o desejo de buscar aquela arca. E quando ele foi buscar a arca do Senhor, né, algo aconteceu, não pôde, Uza foi tocar na arca, porque havia todo um cerimonial, uma forma de se fazer, de trazer a arca da aliança. E Davi temeu muito, e aquela arca ficou na casa de um homem chamado Obed-edom. Davi agora assume, estava diante do trono, politicamente tudo bem, mas não estava bem espiritualmente. A arca era o símbolo da presença de Deus na tribo de Israel, para Israel. A arca fez-se presente nas batalhas que aí aconteceram, muitas vitórias, ou a maioria das batalhas que aconteceram em Israel, a arca estava presente. Então ela era a marca, algo espiritual muito importante para Israel. E Davi então foi buscar aquela arca. E nesse contexto, quando ele foi buscar a arca do Senhor, ali foram músicos, foram instrumentistas, foram obreiros, foram o grande exército de Davi. E também foi Asaf naquele contexto. Asaf estava ali regendo com certeza a orquestra que estava buscando, porque foi festa, foi algo maravilhoso, foi algo lindo de se ver. Tanto é que quando Davi voltou para Israel, a sua esposa, né, Betseba, não Betseba, mas a sua esposa anterior, ela olhou indignada porque Davi rasgou as suas vestes e dançou de forma espetacular quando estava chegando com a arca. Pois bem, amados, Asaf era um instrumentista, ele tocava o símbolo, os músicos aqui muito bem, o maestro, o irmão Arruda, ele sabe o que significa o símbolo, o instrumento, o símbolo, né? Ele tocava esse instrumento. São apontados como, na autoria de Asaf, aproximadamente 12 salmos. O salmo de número 50 e o salmo de número 73 a 83 foram escritas de Asaf. Levita, né, da tribo de Levi. E os levitas tinham algo muito peculiar nas suas vidas. Todas as nações de Israel, 12 tribos de Israel, 11 tribos foram separadas e foram por eles dividido a herança, as propriedades de Israel. Mas o único que não tinha herança, os únicos que não tinham herança, herdade, propriedades, bens, eram os levitas. E Asaf era um levita de direito, e ele não tinha nada, não tinha casa, não tinha propriedades, não tinha nada, não tinha bens que pudesse servir. Por isso que no Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 1 e 2, diz assim: por isso não terás herança no meio dos seus irmãos, mas o Senhor disse para os levitas: eu serei a sua herança. Mas você vai entender mais daqui a um pouco, que não é tão fácil para a vida de um homem de Deus, para a vida de alguém, passar por alguns percalços na sua vida. Eu quero que você entenda nesta manhã que Asaf não era uma pessoa, um neófito na fé. Ele não era uma pessoa que não tinha conhecimento de Deus. Do contrário, Asaf era um obreiro na casa de Deus. Asaf era um ministro na casa do Senhor. Asaf era alguém que estava servindo na casa de Deus. Mas houve um momento na vida desse homem, houve um momento na vida de Asaf, que ele começou a questionar ao Senhor: será que vale a pena servir a Deus? Será que vale a pena eu vir à igreja nessa época de pandemia? Muitos estão alarmados, muitos estão amedrontados, muitos não querem, eu não vou sair de casa, eu não vou no supermercado, porque estão com medo, estão amedrontados diante daquilo que nós estamos passando. E Asaf, queridos amados irmãos, ele diz a palavra de Deus no Salmo de número 73, da sua autoria. No capítulo 1 ele diz assim: verdadeiramente
Bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Ele estava dizendo, bom é Deus para Israel, mas para comigo não tem sido nada bom. A minha vida tem sido uma calamidade. A minha vida tem sido um desastre. E aqui nós vamos ver, né, nos objetivos da lição, que aqui fala a respeito desses objetivos, que era apresentar os conflitos existenciais de Asaf. E esses conflitos Asaf colocou no seu ser. Ele olhou para os ímpios, ele olhou para aquelas pessoas que estavam à sua volta, e às vezes, muitas vezes nós fazemos dessa forma. Perguntamos a Deus e dizemos, Senhor, por que tantos males têm sobrevindo sobre a minha casa? Por que tantas situações que eu tenho passado, Deus? A minha família, eu tenho sofrido, minha casa, o meu lar, os meus filhos, tem vindo uma avalanche de dificuldade, de problemas, de aflições que tem chegado na minha casa. Eu olho para o meu vizinho, meu Senhor, eu olho para ele, ou ele ganha às vezes bem mais pouco do que eu, e eu vejo que ele está com um carro novo, eu vejo que está chegando alguma coisa nova na casa dele, e a minha vida tem sido uma calamidade, um caos. Por que, Deus, de tudo isso? E isso foi o conflito existencial de Asaf, que ele comentou dentro de si, e disse, para que servir a Deus dessa forma? Para que servir a Deus dessa forma? Porque ele olhava para o ímpio, ele olhava para aquele homem que não tinha o conhecimento de Deus, e ele via que as pessoas estavam bem melhor do que ele. E ele diz aqui no capítulo de número 2, ele disse, quanto a mim os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que não escorregasse os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte e não há firme a sua força. Ele olhava para o ímpio, ele achava que tudo estava bem. Ele olhava para a morte do ímpio, e nesses dias nós estamos vivendo tantas dificuldades, né? Nós, nesses dias, perdemos alguns conhecidos nossos que morreram, pessoas idosas, a maioria deles idosos. E não é algo tão fácil de se ver. E Asaf, ele disse que começou a olhar para a vida daqueles que não serviam a Deus, e ele via que não havia aperto na vida daquelas pessoas que morrem. E eu comecei a lembrar-me de algumas coisas que aconteceram e que eu já passei. Eu lembro-me de uma irmã que servia ao Senhor, temente a Deus, uma mulher que devota na presença de Deus. Mas chegou um momento na sua vida, a idade chegou, as enfermidades, e ela foi acometida de uma enfermidade que ela teve que ser cortada. Ela cortou um pedaço do pé, cortou mais um pedaço do pé, cortou no joelho e foi cortando aquilo. Perdeu a sua visão, ficou cega, e já não podia nem mesmo falar, porque teve que fazer uma tráquea aqui nela, e ela não pôde nem falar mais com seus familiares. O certo é que aquela mulher defiou ali naquele hospital até o dia da sua partida. Chegando no sepultamento daquela irmã, todos ali estavam chorando, pranteando, triste, e vendo, meu Deus, como pode, como Asaf disse, eu quero que você entenda bem, daqui a um minutinho nós vamos fazer a conclusão, mas entenda o que eu quero te dizer. Aperto na hora da dificuldade. Por que o ímpio sofre tanto? Por que o salvo sofre tanto e às vezes parece que o ímpio parece ter uma vida mais tranquila? E aquela mulher partiu e os filhos estavam lamentando. O caixãozinho dela, um caixãozinho fuleiro, daquele que os SEMAS, que os órgãos social, dos órgãos do governo, doam para as pessoas. E ali ela estava sendo sepultada no caixãozinho mais simples que podia ter, né? E ela estava ali. Mas quando aquela senhora, ela partiu, ela foi sepultada, as pessoas que estavam perguntaram, que coisa bonita, né? Perguntam para um irmão do filho dela e dizia, que beleza que você está vendo aqui nesse sepultamento, uma pessoa pobre, sendo sepultada numa condição das mais simples, jogada na terra, porque não tinha aquelas gavetas, aqueles para ser sepultada. Mas ele disse,
quando eu vi aquela mulher sendo sepultada ali, vocês em volta dela, eu vi que chegavam muitas pessoas de roupa branca que estavam ao redor de vocês. Quem que são aquelas pessoas que estavam ali? É alguém, ela é das Forças Armadas, ela é da Marinha, porque ela está ali e tem uma comitiva muito grande com elas. Sabe o que aconteceu, meus amados irmãos? Parece que há mais tranquilidade, como o Asaf disse, mais alegria, mais pomposo, mais sofisticação na morte do ímpio do que o do crente que serve a Deus. Mas eu quero te dizer que quando o justo parte desta vida para a eternidade, para morar com Deus, ali os anjos do Senhor acampam para receber os seus filhos. Eu já vi testemunhos de pessoas que partiram para a eternidade. Ainda que o justo sofra, ainda que o justo padeça, olhando para as circunstâncias, olhando para o lado e vendo as pessoas que não têm a Deus sendo tão prósperas, tendo casas, propriedades, mas toda vez que um justo ele parte para o Senhor vem receber aquele servo dele, aquela serva dele, para estar com ele nas nações celestiais. Talvez você não possa compreender, e eu dizia para o meu vizinho, para os vizinhos, né, o pastor Jonas, ele conhece muito bem, eu fui na casa do nosso vizinho, ele partiu para a eternidade. E eu falava para eles que, olha, a nossa vida aqui é quase nada. A Bíblia diz que é 60, 70, o que passa disso é enfado e canseira. Mas existe uma eternidade para se viver. E eu te pergunto nesta manhã, onde você passará a sua eternidade? Que nós possamos compreender, amados, que essa vida aqui é nada diante daquilo que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. Deus tem reservado coisas inefáveis para aqueles que o amam. Mas Asaf era um obreiro na casa de Deus. Asaf era um homem que servia ao Senhor. Era um músico na casa de Deus. E para isso eu digo a vocês, meus filhos, façam de tudo, lutem para que vocês possam servir a Deus. Sirvam a Deus com todo o esmero e devoção na presença do Senhor. Porque o adversário, ele luta com todas as formas, de todas as maneiras, para tirar a nossa vida da presença de Deus. Asaf diz aqui no capítulo de número 2, os meus pés quase que desviaram, faltou pouco para que os meus passos se escorregassem. Mas eu quero te dizer que quando o homem, quando a mulher busca a presença de Deus, quando o homem ou a mulher está na presença de Deus, vem algumas situações calamitosas, vem alguns momentos difíceis, mas a nossa vida compensa estarmos na presença de Deus. O Salmo de número 84, versículos 5 e 6, diz algo maravilhoso, que diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado o salmista diz, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado é o homem cuja força está em ti, em cujo coração os teus caminhos aplainados, o qual passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte e a chuva também enche os seus tanques. Vale de Baca. Sabe o que significa isso na palavra de Deus? Vale de Baca. Esse vale significa, no original, o vale das lágrimas, o vale das dificuldades, o vale das montanhas, dos momentos de aflição, vale das lágrimas. E eu pergunto para você nesta manhã, quem nunca derramou as suas lágrimas diante de Deus? Quem seja uma vez não se prostrou diante do Senhor, rasgando e reconhecendo a sua miserabilidade, a sua situação de fragilidade, a sua situação de não conseguir viver, nem que seja uma vez só. Mas eu quero te dizer que a palavra de Deus, bem-aventurado o homem que passando pelo vale de Baca, ou seja, o vale de lágrimas, ele enche o seu tanque e diz, eu sei em quem tenho crido, que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia glorioso do Senhor. Asaf sofreu sobremaneira, meus amados irmãos. Asaf sofreu sobremaneira. E uma das principais características dos livros de Salmos, e principalmente desse, é questionar a Deus. Por que, Senhor? Porque o justo sofre e padece tantas dificuldades. Asaf passou por esse conflito tão grande na sua vida.
Mas diz a palavra de Deus que ele reconheceu também, no Salmo de número 73, ele disse: verdadeiramente Deus é bom para com Israel e para com os limpos de coração. A bondade de Deus é quem faz a diferença sobre todas as coisas, amados. E a prova maior da bondade de Deus é o Senhor Jesus ter vindo a este mundo e ter morrido na cruz do Calvário. Essa é a maior prova do amor de Deus para com o homem. Porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu, sendo nós ainda pecadores. Por isso que Jesus morreu por nós. E se Deus é bom, dizia Asaf, por que sofrer tanto? Por que sofrer tanto diante de tantas coisas que se passam? E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós achamos que é somente nós que sofremos. Só eu que sofro, só eu que padeço, só eu que passo por essa luta, por essas dificuldades. Mas quando eu olho na minha Bíblia, quando eu olho na Bíblia Sagrada, eu vejo a vida de homens e de mulheres que passaram por momentos tão difíceis na sua vida. Mas tudo, em todas elas, Deus havia e estava cumprindo um propósito para com todas elas. Você se lembra de José? José era um rapaz obediente, temente ao Senhor, que servia na casa do seu pai. Mas ele foi jogado no calabouço, foi ali, sofreu todas as situações calamitosas, foi jogado também no cárcere, e você sabe muito bem o que passa, as pessoas que são lançadas no cárcere ou na prisão, ali sofrem todos os tipos de abuso, todos os tipos de humilhação passam ali. Mas Deus estava cumprindo o seu propósito na vida dos seus filhos, e na vida do seu filho. A situação era tamanha e tão difícil, queridos, que quando Jacó ficou sabendo da situação da morte da morte que os seus irmãos, os irmãos de José levaram a notícia para Jacó e dizendo: Jacó, meu pai, um animal feroz pegou José e despedaçou, matou José, e só ficou a capa dele. Olha aqui, essa capa o senhor reconhece? É de José. E ele reconheceu que era de José. E ali ele se amargurou de espírito, entristeceu no seu coração. E diz-nos a lição, o comentarista da lição, que ele não queria nem ser consolado. Há momentos em nossa vida, queridos, que nós passamos tantas coisas, tantos problemas, que nós não queremos falar das nossas dificuldades. E às vezes nós não compreendemos o que os irmãos estão passando, o que a nossa família está passando, porque é um momento difícil. Há um momento difícil. Asaf, com certeza, talvez ele não falou para ninguém, mas ele disse para Deus. E aí que está a diferença, queridos, mais uma vez na vida deste homem. Ele contou os seus problemas para Deus. E para quem você tem contado os seus problemas, as suas aflições, os seus dilemas que você tem passado? Quando nós abrimos a nossa boca para falar para alguém que não tem a mesma visão de nós, ele vai nos criticar e vai falar algo e você vai acabar pecando. Mas nesta manhã eu quero te dizer que ainda que você tenha questionamentos para fazer, faça eles ao Senhor. Deus, ele vai ouvir o seu clamor. Deus vai ouvir os seus questionamentos e vai te atender porque ele te conhece. Deus não castigou Asaf. Deus não fulminou Asaf. Deus não matou, porque ele sabia e conhecia muito bem do seu servo. Ele sabia da vida daquele homem, a vida devotada, uma vida temente ao Senhor, um homem que buscava a presença de Deus. Mas diz a palavra de Deus, correndo aqui, que ele diz que ele entrou na casa de Deus. Até o momento que Asaf entrou na casa do Senhor. E assim ele pôde descortinar na sua vida, na sua visão, quão miserável estava sendo a sua forma. A sua vida, a sua maneira de viver. Eu falo para você nesta manhã, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, mas olhe para Jesus, que é o único e consumador da nossa fé. Muitas vezes nós contamos algo e as pessoas não nos compreendem, mas quando nós confessamos e falamos para Deus, a Bíblia diz lá em Apocalipse, diz que quando nós derramamos as nossas lágrimas, diz que é um memorial diante de Deus, que Ele colhe e Ele vai enxugar, um dia, Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas que você tem derramado. Mas às vezes você derrama e fala coisas para alguém que não pode te compreender.
alguém que não pode e não tem a mesma visão de você, e às vezes te criticam. E a Bíblia diz que Asaf, quando entrou no templo, mudou a sua visão. Quando ele entrou então para a casa de Deus, ele compreendeu e descortinou-lhe as visões, e ele pôde entender quão maravilhoso era Deus. Nós entramos na casa de Deus, e quando se fala entrou na casa de Deus e descortinou-se a visão de Asaf, quer dizer que ali ele teve um encontro verdadeiro com Deus. Ali o Senhor se revelou a ele, e ele pôde entender que tudo aquilo que ele estava vivendo, que o Senhor também tem um propósito na vida de cada um, e que o Senhor vai tratar os ímpios, que é bem melhor uma vida na eternidade com Deus do que uma vida aqui. Por isso que a Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Por isso eu digo a você nesta manhã, meu irmão, se esforce para servir a Deus, se esforce para servir ao Senhor, se esforce para servir a Deus com todas as suas forças, por mais que se levante grilhões que tentam te impedir de aproximar-se do Senhor, mas lute com todas as suas forças. Seja fiel a Deus, seja fiel ao Senhor, não importa que ainda que você perca a sua vida, porque diz a palavra, que ainda que o meu corpo caia aqui, mas a minha alma vai ressurgir para a glória de Deus, aleluia. Isso que Deus tem para cada um de nós. Por isso que nós louvamos e glorificamos e exaltamos o nome excelso do Senhor. O salmista estabeleceu a sua fé quando mudou direção, enquanto seus questionamentos giravam em torno de si. A angústia ele se aprofundou, mas a partir do momento que ele passou a olhar para os feitos do Senhor, a sua fé foi restabelecida. Sabe o que quer dizer com isso? Quando eu olho para o Rogério, e vejo o Rogério um homem tão próspero, tão abençoado, pai, abençoado, esposa, um homem que tem a sua condição profissional em todas as áreas da sua vida. E às vezes nós ficamos pensando: por que eu não, Deus? Porque eu não tenho nem o que comer lá em casa hoje, não tenho nem feijão com arroz para comer. E às vezes esses questionamentos vêm na nossa mente dizer: mas olhe não para a sua direita, não olhe para o ímpio. E ele dizia mais, não é o que eu estou dando o exemplo do irmão Rogério, mas Asaf não estava falando do crente, não. Ele estava falando do ímpio, pastor Sebastião. Ele estava olhando para aqueles que não temiam o Senhor, e aqueles que às vezes conseguem tantas coisas da sua vida, né, de forma desonesta, no suborno, na propina. Quando nós vemos tantas coisas, nós vivemos uma geração, amados, de corruptos, de ladrões, de pessoas que preferem fazer o errado do que o certo. E se nós olharmos para essas pessoas, nós vamos perder ao meio do caminho, em meio ao caminho. Mas que nesta manhã os nossos olhos possam estar fitados na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O homem pode te decepcionar, mas Jesus não decepciona os seus filhos. O Senhor não te decepciona, o pastor pode te decepcionar, o maestro pode te decepcionar, eu posso te decepcionar, mas Jesus não decepciona ninguém. Muitas pessoas falam: eu vou sair da igreja porque alguém olhou para mim com a cara feia. Ei, nós não estamos aqui por causa do ser humano, nós estamos aqui porque nós precisamos de Jesus, nós estamos aqui porque precisamos da misericórdia do Senhor. Eu converso e falo para os meus filhos: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, que a minha mãe falava para mim: salvação é individual, minha mãe não vai me levar, meu pai já partiu, e eu não vou levar vocês, meus filhos. Mas se esforcem para servir a Deus, se esforcem para ser crente na presença do Senhor, e assim Deus vai nos garantir e vai nos dar a vitória, amém? Concluindo aqui, conclusão: mesmo sendo discípulo de Cristo e templo do Espírito Santo, continuamos sendo vasos de barros. Nós somos vasos de barro. Não existe nenhum super-herói aqui. O único pecado, Jesus diz assim, a palavra de Deus diz assim: resistir ao diabo, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas se eu
existem alguns momentos na nossa vida que você deve correr. Você não deve resistir, você deve correr. Eu já corri várias vezes de situações que pareciam que eu não iria vencer. Que se eu permanecesse ali, com certeza eu seria vencido. Mas eu corri para garantir a minha vitória. E por isso que a Bíblia diz, porque nós somos vasos de barro. Você pode ser destruído, você pode sofrer um baque na sua vida. Por isso nós somos vasos de barro. Mas somos totalmente dependentes da graça do Senhor, no enfrentamento de tantas situações que parecem querer nos sufocar. Mas em Cristo podemos, de vez em quando, triunfar. Não é não? O que fala a palavra de Deus? Que em Cristo podemos sempre triunfar. Eu te digo nesta manhã, meu irmão, a vitória é sua pelo poder que há no sangue de Jesus. A vitória é minha pelo poder que há no sangue de Jesus. E a vitória é da igreja pelo poder que há no sangue de Jesus. Erga a tua cabeça, meu irmão. Erga a tua cabeça, não olhe para as circunstâncias da vida, mas olhe tão somente para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Amém? Obrigado a oportunidade ao pastor por essa que me concebeu, em o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus pela palavra que nesta manhã nós podemos apreciar. Graças a Deus porque o Senhor continua maravilhoso, eterno, soberano, salvador. O Senhor continua misericordioso e há de nos conceder a graça de estarmos perante Ele um dia cantando o hino da vitória. Amém? Glória a Jesus. E os irmãos que estão aqui, eu tenho certeza que querem contribuir com a Senhor. Maestro, me ajude aqui. Vamos contribuir. A oferta faz parte do culto e nós estamos já agradecendo a Deus por esta manhã, por tudo que o Senhor nos tem dado. Logo mais às 18 horas, o nosso segundo culto. Os irmãos que não estarão aqui, possivelmente, poderão nos acompanhar pelas redes sociais. Então, que o Senhor maravilhosamente continue nos abençoando, nos dando a sua graça, a sua direção. Eu estou sentindo a presença de Deus nesta manhã. Você também pode dar o testemunho? Então, em nome de Jesus, perceba que a glória de Deus está aqui. Glória a Jesus. Adoremos em nome de Jesus. Maravilhoso é o teu nome, Jesus. Oh, glória a Deus. Adore ao Senhor. Aleluia. Breve verei o bom Jesus. De pé, queridos, de pé. Em plena luz do lindo sol, eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Ó Jesus amado, maravilhoso é o teu nome, Deus glorioso. Aleluia. Graças a Deus, por quanto o Senhor tem sido
Extremamente bom. Breve verei e viverei em plena luz. Oh, meu Pai, oh, Deus. Senhor Deus, nesta manhã eu te agradeço pela oportunidade que tu nos dá de estarmos aqui. Te agradecemos por este culto, Senhor, pela palavra que a nós foi ministrada nesta manhã. Ó Pai, Deus de misericórdia, permanece na nossa vida, dirige os nossos passos, porquanto confiamos inteiramente em Ti. Pai, fica conosco, nos guarda, nos abençoa e nos protege. Nós oramos a Ti e o fazemos em que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja conosco desde agora e para sempre. O povo de Deus diz: amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.